gente, começando mais um programa Conversa de Preta, aqui no canal da Cidadania, né, TV Quirimurê, que é a TV que a gente se vê. Dizer para vocês que esse programa está sendo gravado ainda aqui em Areia Branca. Lembra sábado passado? Eu estava com quem? Com Judete, a maravilhosa. Ó, lindíssima, né? Pois é, hoje eu tô com uma outra guardiã das Bejuzeiras, uma jovem maravilhosa, e trouxe a avó dela também, que é realmente a griot, a que alimenta ela, não é isso? Não, a gente vai saber tudo isso aqui. É Ivanilde dos Santos. Ivanilde dos Santos. Nascida aqui em Lauro de Freitas? Sim, Em Areia Branca? no Meandro de Farias. Ah, Meandro de Faria. Mas hoje, olha só, gente, ela é a sexta geração da família de Bejuzeiras aqui, né? Também ela diz que ela tem uma missão, que é guardar e preservar essa história, né, Ivanilde? Com certeza. Mas ela também é técnica de enfermagem, ela trabalha como cuidadora. E aí, me conte essa história aí, como é que você se tornou a guardiã das Bejuzeiras antes. Vamos falar um pouco da sua vida. Conversa de preta é isso, amiga. A gente gosta de falar da vida dos outros. Eu tenho 28 anos, Sim. de idade. Quando o Judete me procurou para poder fazer parte desse projeto, eu falei a ela, Judete, por que você foi tocar o que estava quieto, o que estava esquecido? E ela falou, porque a gente tem uma missão. A missão é, hoje eu te convido para a gente salvaguardar toda a história da nossa ancestralidade. Sim. E aí eu fui em conversa com a minha avó, perguntar a ela o porquê. Essa é a sua avó. Apresente essa é sua minha avó ao pessoal. Isaura É. Salles, conhecida Essa como linda. Zizi, Uhum, né? Dona Zizi. E aí eu fui perguntar a ela, manhã, por que a gente vive desse jeito? Por que a senhora continuou a trabalhar com o beiju, Sim. não procurou uma casa de família ou qualquer outra coisa para trabalhar? E ela falou assim, quando mamãe caiu doente, eu, grávida, tive que fazer tudo que mamãe fazia para poder trazer o sustento para casa. Sim. Então, assim, ser neta de bejuzeira, para mim, hoje, é motivo de orgulho. Porque as pessoas estão inovando, né? Beiju recheado, isso, aquilo, outro. Mas o nosso é o tradicional. O nosso aqui contém uma história. Sim. E eu disse a Judete, Gil, eu não tô querendo sofrer mais do que eu já sofri. Porque eu ia pra lenha e não aguentava trazer o feixe. O meu feixe era dividido, porque eu não aguentava o peso. Eu ia carregar água e não aguentava carregar lata. Então, assim, pra mim tudo isso era motivo de sofrimento. Sim. E depois eu vim passar a estudar história e entender que não é apenas o sofrimento. É um orgulho de carregar, de ter essa missão, de salvaguardar toda a história da minha família. Da sua família, da sua geração. Mas isso você só foi ter essa consciência quando você entrou no projeto. Sim, porque até então eu dizia que era apenas história de sofrimento, que eu não queria reviver isso. Porque a minha avó, ela criou os 7 filhos dela nessa luta, porque o meu avô abandonou a família. Sim. Então eu dizia assim, não, mãe, eu sofreu demais, eu não quero sofrer com nada disso, não. E você tem filho? Não. Não. Mas aí, manhã, você fala é sua Mãe avó, é minha né? avó, Que é a sua mãe e sua avó. É, porque lá em casa, né, antigamente, eu tenho 28 anos, quando eu tinha meus 8 a 9 anos, Uhum. a gente ficava eu e meu irmão na casa de farinha, que eram os 2 netos mais velhos, e como a gente não dava no rodeixe, ela pendurava caixote pra gente conseguir chegar Peraí, lá. explica pra gente aqui, o rodeixe é aquela roda, Aquela roda que hoje tem um motor elétrico, mas antes a gente movia na mão para poder fazer com que rode lá para ralar a mandioca, para ralar o coco. Então tudo isso era uma força braçal. E a gente, quanto criança, já sofria com isso. Então eu dizia assim, eu não quero sofrer com isso não, vou buscar outro trabalho. E hoje eu busquei, né, porque eu estou fazendo administração, estou no 6º semestre. Sim, da universidade. Maurício de Nassau. E sou formada em técnica de enfermagem. Trabalho no município como cuidadora. Sim. Mas não quero deixar essa nossa história morrer. Digo, mãe, vou sentar aí no forno que eu preciso aprender a trabalhar com isso. Sim, importante, né, Ivanilde? Porque exatamente é essa história que hoje você reconhece como ela é importante. Porque é a história da sua manhinha, da sua avó. E que é a sua história, que é a minha história, que é a história de outras mulheres pretas, né? Então, realmente, a gente, no momento você percebeu que era um sofrimento,
porque você não tinha consciência da importância dessa história, né? Com certeza. Quando você passou a ter consciência como é linda essa história. É sofrida, é batalha, é luta, é trabalho, né? Mas essa é uma história que nos alimenta. Com certeza. E aí, em conversa com ela essa semana, eu Ah. fui perguntar a ela por que as beijuzeiras, ao trabalhar nas feiras, né? Elas trabalhavam de saia e bata. É porque eu quero saber também. Que ela te contou, agora você conta pra mim que eu vou contar pro meu povo. Ela me disse que elas trabalham de saia e bata Ah. porque a maioria delas não tinha televisão em casa, então sempre iam pra feira grávida. Aí amarrava a saia na boca do estômago pra criança não subir e Sim. vestia a bata por cima pra não mostrar que a barriga estava amarrada. Aí eu Ah, falei, mãe, mas isso não tem nada a ver. Aí ela disse assim, pra você não tem. Mas pra gente que vivenciava tudo aquilo, tem a tem, ver. com certeza. Tinha um motivo, tinha um porquê, né? É, Interessante isso. Então era. E ao mesmo tempo que ela estava grávida, né? Estava trabalhar. ali na feira trabalhando. É. Isso é história de resistência mesmo, né? Porque a gente tem que estar nesse processo. E hoje, como é que você vê a sua vida hoje, a partir do momento que você entrou no projeto, sabendo tudo isso que você sabe, que você está guardando essa memória, que você é também uma griot, também jovem, mas né? Que está também nessa linha de frente. Como você vê lá fora e aqui dentro, né? Do projeto. Aqui dentro eu falo do projeto. Eu carrego comigo, né, um sentimento de gratidão à minha avó. Sim. Porque foi tudo sofrido, né? Graças a Deus eu tenho meus pais com vida e saúde, mas eu decidi, com 10 anos de idade, a viver com ela. Ah, então você mora com ela desde os 10 anos de idade. É. Você é E- sabida, né? Morar com a avó aprendeu Não, mas esse muita negócio de vó, coisa. não é criada com vó, cheia de vontade, não é não. Mas essa avó é Foi diferente. sofrido, foi batalhador, mas eu aprendi a valorizar, né, tudo que eu tinha. Toda hora eu digo, eu vou buscando meus títulos, né, de conhecimento, porque ela me disse que o meu conhecimento vai morrer comigo, Sim, mas verdade. agradecendo a ela. Porque aqui em Areia Branca, a gente não tem escola de nível médio, né, só o fundamental. Então eu saía todos os dias para Simões Filho para fazer o meu nível médio. E ela todos os dias me dava o dinheiro do transporte. Tinha Pra você escolar na ir. entrada de Areia Branca, mas eu ia e voltava de transporte. Então assim, ela ralava para me dar. Então toda hora eu digo, tudo que eu tenho, eu agradeço primeiramente a Deus, a ela e ao balaio do Beiju, que ela disse que é o marido dela. Não, então, Que era através do beiju que ela te dava o dinheiro do transporte, vendendo o certeza. beijuzinho dela. E vendia na feira? vendia na feira do Largo do Tanque e da Liberdade. Nossa, longe? Saía pra longe. De Areia Branca para ir para lá, para Largo do Tanque, Do Largo do Tanque e pra Liberdade. todos os dias? Quarta e sexta no meu tempo, né, já. Sim. Mas elas vendiam muito em Itapuã e não tinha esse transporte. Elas iam andando para poder ir adiante e pegar carona. Mas você também ia para essa vendagem quando criança? Sim, Você já chegou eu a... comecei a ir pra feira com 12 anos de idade. Era? Primeiro eu fui na barra da minha mãe, de saia da minha mãe, Sim. né, que ela é agente comunitária de saúde, mas aos sábados a gente ia pra feira. E depois, com 14 anos, eu passei a vender beiju sozinha. Pra mim foi um motivo de orgulho muito grande. Você fazia e você vendia. Minha avó fazia, E ficava você- em casa Sim. e eu ia vender. E como é essa experiência na prática? Pra mim, Além do não orgulho... é apenas o trabalho. Então vamos fazer o seguinte, segura aí. Você vai contar essa experiência de essa jovem sair para ir vender o beiju que a avó faz, né? Porque ela ainda faz. Dentro de uma tradição de bijuzeiras. A gente vai só beber um álcool, eu tô amiga com sede. E já volto. Gente, ó, fica aí que a gente vai ali, mas a gente volta correndo para contar essa história. Fica aí. Então, meninas e meninos, está gostando do Conversa de Preta desse mês? Muito legal, né? Vocês viram quanta gente passou boa com histórias magníficas de fortalecimento, de resistência e, acima de tudo, de pertencimento aqui? Então, mês de novembro, a gente realmente fez um Conversa de Preta especial. E também, né, o aniversário da TV Quirimurê, que faz 6 anos nesse mês de novembro, também é um mês de resistência para a comunicação,
que a TV Quirimurê se propõe a fazer, né? A gente está na luta, na persistência. E eu estou aqui em Areia Branca, aqui no quintal de Gildete. O quintal dela é enorme, vocês precisam ver. E aí estão ouvindo esse barulho aqui, o vizinho está ali construindo o telhado dele e tá tudo certo, gente. A comunidade não para. Então os barulhos faz parte, já falei, do nosso cenário. E eu tô aqui com Ivanildes, essa jovem maravilhosa. Ela disse que não gosta de falar muito não, mas já falou bastante hoje, hein? Tá com a avó dela, linda, que é a mãe, que ela foi morar com a avó com 8 anos e que aprendeu os segredinhos que ela vai contar para nós aqui, alguns segredos que a avó contou no seu pé de ouvido, hein? Diga aí para nós. Ivanildes também é essa jovem, gente, aqui da comunidade, também que trabalha, que ela é a guardiã das bejuzeiras, né? Dessa tradição realmente que fortalece aqui toda a comunidade, né? E aí você estava falando para mim, para nós, que ela também foi a primeira vez que você foi vender na feira os beijos que sua avó faz até hoje, né, bonita? Fez alguns para trazer de presente para apresentadora, alguma coisa assim, tá vendo? Não trouxe. Não tinha material. Não tinha, né? Mas eu vim buscar depois, viu? Posso trazer com o Gil? Então, Gil, produção, vim buscar meu beiju. Aqui, gente, eu vou trazer o beiju de quem faz de real mesmo. E aí você foi pela primeira vez na feira vender esse beiju. Como é se sentir nesse lugar? Porque antes de você falar, a sua avó contou que ela ia andando, né? Pra Valéria, daqui pra Lauro de Freitas, daqui pra Portão. Andando. Andava na roda da sala de minha mãe pra poder levar o peso. O peso, né? Levar o peso daqui pra Lauro de Freitas. E de lá a gente seguia pra feira. É de pequena. De pequena. É. Tá vendo, gente? Essa é a história de resistência das mulheres negras. E aí você... E aí ela foi seguindo o mesmo caminho. Caminho da avó. O que eu passei por minha mãe, ela passou por mim. Passa por mim também. E até Sim. hoje me ajuda. Pois é. E conte pra gente como é que foi você estar nesse lugar de vender esse beiju, né? Que você sabe o trabalho que deu para fazer, que tem toda essa história, né? Que a gente já contou aqui. Pra mim, foi o sentimento de ser uma pessoa independente. Porque eu falava toda hora que eu estava indo vender e que eu já sabia o quanto era duro ganhar aquele trocado do pão todos os dias. Sim. Então, foi gratificante, muito gratificante. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado essa avó que eu tenho, né, na minha vida. E dizer que hoje eu tenho o meu trabalho, mas que o balaio do beiju eu não largo por nada. Quando ela partir, essa missão é minha. Eu vou carregar ela comigo. Porque ela não é apenas um trabalho. Sim. Ela é uma história ancestral que carregou a tataravó dela, a avó dela, a bisavó dela, a minha tataravó, minha avó, todo mundo. A minha mãe toda hora ela diz assim: eu não quero sentar no forno para aprender não, mas tudo que eu puder fazer para essa história não morrer, a gente vai fazer. E aí veio o Gil, né, com toda essa pesquisa em 2009. Eu concluí os estudos, o ensino médio em 2011 e era muito sofrido porque assim, eu ia para a escola de manhã e saía da escola, mandava meu material pela Topic entregar em casa, aí de lá eu já ia direto para feira. Então assim, eu não tinha o momento que as jovens da minha idade tinham para brincadeira, para farra, para isso, para aquilo. E as minhas amigas, que eu tinha 2 na época, que eram as minhas amigas que chegavam em casa para me ajudar a lavar carimã, peneirar goma, enxugar massa, peneirar. Ela me ajudava a fazer as coisas para depois eu ir brincar na rua com elas. E na hora de brincar, a mãe não deixava. Então, assim, as meninas olhavam a minha cara e diziam assim: mãe, vai procurar trabalhar para criar sua liberdade e sair de dentro de casa logo. Eu dizia assim: não, gente, de casa eu não saio não. Então, assim, hoje eu agradeço muito a Deus por ter toda essa... Não era disciplina. Regalia, né? Toda essa disciplina, como ela criou os filhos dela, ela veio me criando e eu não saí de dentro de casa. Aí, Ivanildo, eu queria que você também, além de todo esse agradecimento, que eu acho lindo, né? Uma jovem tá com sua avó, né? E mantendo realmente essa resistência, né? Entendendo a importância desse lugar dela de beijuzeira, como isso é importante, que todos os jovens pudessem ter esse olhar também, né? Esse cuidado de preservar esse ensinamento. Conversando com sua avó,
ela alguma vez já te falou assim algo assim importante sobre a questão do beiju que você possa falar aqui pra gente? Algum segredinho? Um segredinho que não é segredinho, lógico, né? Porque falando aqui não é mais segredo, amiga. Mas algo assim que ela falou pra você, fazendo beiju, ela contando, e que você acha interessante a gente também falar nesse momento aqui no Conversa de Preta? Todo o processo, né, produtivo do beiju Ah, é uma situação de muita labuta e de importância. Por quê? Porque para ela ir até as roças, providenciar a mandioca e a palha, os filhos ficavam em casa cuidando das outras coisas. Porque esse trabalho produtivo de beiju, ele é uma cadeia, sim. né? Que a gente trabalha a semana toda para em um dia ter a mercadoria. A semana toda. É. Aí você descreva o que é cada etapa do fazeres para o beiju tal. Hoje a gente vai para a Ceasa na segunda-feira Sim. comprar as mandiocas e o coco. O Isso, empim. o empim. Na terça-feira, esse empim, uma parte é descascado para colocar de molho para fazer a carimã e a outra parte ela é ralada para fazer a massa do empim. Sim. Na quarta-feira, esse empim ele é ralado, enxuto e peneirado para ir para geladeira até o dia de fabricar o beiju. Sim. A carimã ela fica de 5 a 6 dias de molho para a gente poder lavar para tirar o bagaço, tirar o azedo para enxugar para fazer as pamonhas, a massa da carimã, o bolo de carimã, o pé de moleque. Sim. E na sexta-feira, supondo, a gente parte coco, descasca, rala. Para deixar tudo já preparado, pré-preparado para o outro dia ela sentar no forno. Aí no outro dia, ela senta no forno, assa. Para fazer tudo. Mas ainda tem a lenha que tem que pegar, né? É, mas aí... Agora já tem... Não, a gente trabalha com lenha mesmo. Com lenha mesmo. No dia que faz algum... Vamos supor, que enxuga a massa, sobra à tarde, aí à tarde a gente vai pra lenha. Sim. É sempre desse jeito. Gente, tá vendo? Não é fácil, não. Tem que ter amor. Tem que gostar de fazer isso, saber que isso tem uma importância. Agora tem a roça na Ceasa, antigamente saía segunda-feira para a roça de manhã, chegava às 7, 8 horas da noite. Para arrancar mandioca. Para arrancar mandioca. Arrancar, hoje ela tá realmente no paraíso. Tá no paraíso, que vai na Ceasa. Vai na Ceasa. A roça na Ceasa. É. Vai lá, compra. E volta. E antigamente vai passar o dia todo, segunda-feira, na roça arrancando. E aí, Vanilde, você pretende dar continuidade, né? Com certeza. Com esse processo, sabendo que tem todas essas etapas para você passar. E aí você vai realmente dar manutenção para seus filhos, né? Se você for ter filhos, querer ter filhos, poder também saber que você trilhou esse caminho. E aí, voltando ainda para aquela história que você não contou para a gente, contou, não foi? Mas a gente vai para o intervalo, porque eu já estou aqui já pensando em outra história do beiju, já estou pensando no beiju. Pronto, como é que fica? Porque esse beiju de coco, mas também tem os beiju recheados, né? Que hoje inovaram. Não foi isso? Você é da geração da inovação dos beijus. Hoje tem beiju de carne de sertão. Não faz nada disso. Não, o seu ainda é tradicional. Ela ainda é tradicional, gente. Ela gosta do tradicional, porque ela tem no sangue. Vamos ali e a gente volta. Fica mais um pouquinho, só que a gente já está fechando o programa. E também a gente está finalizando nossa gravação aqui em Areia Branca, né? Porque a gente chegou de galera, que a produção me trouxe para cá. Fica aí que eu já volto. Então, pessoas, olha só, o programa Conversa de Preta tá encerrando a sua temporada aqui em Areia Branca. Valeu, viu? Gostei demais de gravar aqui, nesse paraíso aqui de Judé de Mello, a mansão dela, que ela convidou o programa de Preta pra gente ocupar e a gente ocupou aqui, toda a produção. Então, eu já quero agradecer o acolhimento de Judete e Juscelia aqui no Conversa de Preta. Agradecer a Rejane, que trouxe por gente um pouquinho da sua história também, fortaleceu essa Conversa de Preta. E dizer, gente, que o Conversa de Preta é esse espaço para a gente se mostrar, para a gente se apresentar, para a gente falar das nossas vidas, das nossas vivências. Tudo é real aqui.
Não tem invenção. É isso mesmo, entendeu? Então, eu tô aqui numa comunidade que o cara tá ali, ó, batendo no telhado, porque ele tá construindo a casinha dele. O galo já cantou, já choveu, já fez sol. Isso é a vida, essa é a nossa vida. Eu gosto disso, então tá tudo certo. E essas duas maravilhosas aqui, Ivanildes com sua avó, mãe. Né? Que ela chama de mãe, chama de vó. É assim mesmo, né? A gente, vó é a nossa mãe é a nossa avó, e vai tudo certo. E aí elas vão finalizar cantando, não é isso, Vanilde? Mas antes de vocês cantarem, eu vou passar o microfone para você, o meu, e você vai também falar algo assim que você acha importante você deixar aqui no programa Conversa de Preta, um recado, e depois vocês cantam, tá certo? E dizer, amores, gratidão pela audiência, gratidão por me seguir lá no Conversa de Preta, gratidão por assistir o nosso programa, gratidão à TV Quirimurê por existir, por você e por todos nós, né? E a gente tá junto sempre. Conversa de Preta continua, hein? Fica aí que eu vou só passar o microfone, porque o negócio tá assim, é compartilhar. 2019, né? Eu tive um presente, não só de minha avó, mas de Judete Melo e de toda a equipe, né? Todo o projeto Grão de Areia, que foi criada a Lei de 44, 2019, que é a lei onde as Bejuzeiras ela se torna patrimônio imaterial e cultural da nossa cidade, Lauro de Freitas. E em 2021, a gente teve o programa da Lei Aldir Blanc, onde a gente conseguiu, né, reverter a história, o quadro da Casa de Farinha da minha avó, onde ela também se tornou o espaço cultural Casa de Farinha da Zizi. Então, eu agradeço a Deus e a todos os envolvidos que a nossa história ela não fica por aqui. A gente vai dar continuidade. Eu Evanildes dos Santos, vou salvaguardar toda a memória da nossa ancestralidade. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meu trocado vendendo beijo na feira. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meu trocado vendendo beijo na feira. Vendendo beijo na feira, nunca me faltou o pão. Eu ganhava meu trocado pra comprar carne e feijão. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Eu ganhava meu trocado vendendo beijo na feira. Ora, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder te cultuar. Ora, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder te cultuar. Um jardim com flores belas